Deus e Pai, soberano Criador do céu e da terra, agradecemos por Deus por mais um momento, por Deus estar aqui, com a igreja reunida, para juntos louvarmos, que a mensagem, a leitura, que existe, Deus, possa chegar ao teu trono sagrado, para nos lar, que o desejo dos nossos corações possa ser aprovado por Ti, que ela conosco. Irmãos, bom dia. Estamos por aberto mais uma escola dominical e vamos abrir nossos sinais e cantar o hino de número 6 do cristão. Glória ao Senhor. Fiquemos em pé e abrindo nossos Bíblias para o livro de Atos, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Atos dos Apóstolos, os livros históricos do Novo Testamento. Atos 3, de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho visto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou por entre o templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo
e reconheceram ser ele mesmo porque esmolaram, aceitaram a porta formosa do tempo, e se encheram de admiração e assombro por isso que ele aconteceu. Que vamos usar para Deus na nação. Vai acontecer, Senhor, depois também, Senhor, essa participação presente nos nossos corações, Amém. Podemos acelerar. Nós só precisamos memorizar. Nós temos partilha, ou o seu versículo memorizado, gostaria de compartilhar com a igreja, como ele está dentro do que é importante. A parte de mal que faz a terra será perpétua a tua morada. Salmos 37, 27. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência, e toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as pessoas do sul. Daniel 1, verso 17. Pelo bem dos desejai ardentemente uma criança de recém-nascido, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. o que é expectativa do Senhor, Espírito de Deus, 16, 15. Os teus olhos não ficarás, verás as figuras o sede. O Senhor é o teu refúgio, fizeste provas de si, a tua morada. Salva-me, Senhor, versos 8 e 9. Porque Deus é o mundo de tal maneira que eu sou filho do gênero, para que todo aquele que vem ver não pegue esse versículo. João 16. Sempre que a gente tem, dando prosseguimento, vamos cantar alguém com alegria quando disseram, que não está no nosso. Mas a igreja conhece. Vamos ficar em pé, tem boletim de sobremesa, mas a alegria de quando 27 vamos à casa do Senhor. Que salmo é esse? 122, né? Cantar bem forte, bem alegre, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nosso boletim, que traz a reflexão de hoje, com o título de Vale. As graves, Salmo 23, 4 a 5. Diz assim: os Salmos. Quando eu tiver de andar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me tranquiliza. E ele prossegue dizendo, no
contexto da leitura de hoje, o Senhor se mostra irado contra líderes que falharam em enviar o seu povo. O Eterno então diz que ele mesmo pastoreará o seu rebanho. Ele é o Deus único, Criador e Salvador, e o será o único pastor de suas ovelhas, lá no versículo 15. Há um grande paralelo com o conhecidíssimo Salmo 23, o Deus eterno, quem cuida dos que nele confia. Não precisamos de mais nada. O Senhor Jesus Cristo nos advertiu que nesta vida teríamos tribulações. O vale da sombra da morte não é sinal de pecado ou falta de fé. Mais cedo ou mais tarde, andaremos por ele, já que isso faz parte da vida deste mundo. Dizem que esse vale é tão profundo que a luz do sol não consegue entrar. É uma figura adequada para nos ajudar a compreender. Amedrontada e sem condições de ver seu pastor, a ovelha pode ouvir sua voz e os leve toque de seu cajado. Tranquilizam as mais assustadas e corrigem as mais teimosas. Depois do vale estão as verdejantes pastas e as águas tranquilas que as aguardavam. As ovelhas, sob o cuidado de seu pastor, sofriam bem menos do que as que só contavam com a sua própria capacidade. Não fiquem preocupados. Não fiquem procurando explicações. Aprenda a descansar nele. Ouça sua voz nas escrituras ou nas palavras de pessoas que ele mesmo levanta para consolar e aconselhar. Ele pode usar emissários muito improváveis para transmitir sua palavra. Preste atenção nos seus toques, que mostram o quanto ele está perto. Um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, uma oração, um abraço. Preste atenção nas suas correções para se manter no caminho em que deve andar. Todos passam pelo vale, mas esse não é o nosso endereço final. Vai passar. O Pai Todo-Poderoso sabe de tudo. Fala com ele e rasgue o coração sem rodeios. Pode até parecer que ele não está ouvindo, mas está. Deixe o bom pastor cuidar de você. Pensa nisso. Gente passa pelo vale, mas não mora nele. Descanse no amor do Pai e deixe que ele conforte o seu coração. No doutor Miguel Ferreira, São Paulo. Os irmãos podem, nas suas casas, dar uma lida. Mas nunca esqueça de comparar com a palavra de Deus. Momento nós vamos passar o estudo da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Romanos. Romanos é uma carta escrita por Paulo. É quase que unânime no meio acadêmico, teológico. A ideia de que o livro de Romanos ele é um alto dos textos de Paulo. Por quê? Porque é uma carta muito profunda. E ao contrário que a gente ouve, os escritos de Paulo, eles são um tanto quanto difíceis de se entender. E ao longo da nossa explanação, os irmãos vão entender por quê. Não que essa seja o nosso carro-chefe. O nosso propósito aqui é apenas falar um pouquinho sobre a introdução do livro, não é sobre o livro de fato, é sobre a introdução. O livro é assim tão importante que só a introdução a gente ia passar
algumas horas, e esse pouco tempo que a gente tem aqui, ele não dá para explicar de fato tudo que a introdução fala a respeito do livro. Mas apenas para os irmãos, aclarar um pouco as vossas mentes, quando os irmãos forem ler aqui. O meu ser não admite outra voz falando no seu ouvido que não seja a Bíblia. Eu gosto de ler esse mundo, eu não comungo com a ideia de que Deus fala de outra maneira que não seja a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra em prática, que você quer ouvir a voz de Deus, limpe. Só. Uma Bíblia. É certo que conselhos eles desaparecem. Às vezes nós temos nossos pastores, os nossos professores, os nossos, entre aspas, líderes espirituais, que nos conhecem, nós abrimos as nossas intimidades para eles sobre os nossos problemas. Eles, conhecedores da Bíblia, segundo a Bíblia, estão conhecendo a nós. Nada de achismo de pensamento próprio. E o livro de Romanos, ele podemos dizer que ele é a coroa dos escritos de Paulo. Lutero, ele diz bem assim: essa é a epístola, é o livro principal do Novo Testamento. O Evangelho, em sua forma mais pura, merece não somente ser conhecido por cada cristão, palavra por palavra, mas ser objeto de sua meditação a cada dia. O livro de Romanos, ele nos mostra assim o desejo de Paulo de pregar o Evangelho, de tornar o Evangelho de Deus conhecido a todas as pessoas. Paulo, quando ele expressa esse sentimento, esse pensamento, quando nasce no coração dele o desejo de ir a Roma, ele estava terminando a sua terceira viagem, ele estava terminando, já estava no finalzinho, né? Ele estava em Coríntios, capital da Grécia, né? E ele estava ali, e tinha uma irmã por nome Fébia, e essa irmã ela ia viajar a Roma. Então Paulo, com aquele desejo de ir visitar a igreja de Roma, ele escreve uma carta aos Romanos. E nessa carta ele decorre sobre muitos assuntos, se apresenta à igreja, combate as heresias, e, de certa forma, com essa carta ele abre caminho para que mais tarde ele pudesse estar com os irmãos em Roma. Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos, capítulo 1. Vamos ler o versículo 8 até o versículo 17, que diz assim: primeiramente dou graça a meu Deus, diante de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque todo mundo é proclamado a nossa fé. Porque Deus, a quem sigo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a ocasião de visitá-los, porque eu muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa em mim. Porque não quero, irmão, que ignoreis que muitas vezes me propus convosco, do que tenho sido até agora pedindo, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Por
superior, tanto a gregos como a bárbaro, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também quando outro em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá. Olha isso. Deus até Pai, soberano Criador, que vive perdão dos nossos pecados, nos apresentamos sobre Deus aqui, como de fato já estamos, para fazer o teu trabalho, pregar a tua palavra, de acordo com o que está escrito nela. Obrigado por tudo, do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto nós vemos Paulo falando aos romanos, dizendo por que ele ainda não tinha ido e o seu desejo de ir. E ele também fala sobre o seu compromisso do Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Se alguém perguntasse para nós hoje o que é o Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Esse poder é o poder mais que miraculoso, o poder de fazer coisas que a filosofia não faz, que a teologia em si, a letra não faz, que a ciência em si não faz e que o homem não faz. Ela tem o poder de libertar o homem do pecado, de dar uma nova vida para aquele homem que estava à beira da morte, estava à beira de morrer e ir para o inferno. E não só isso, ela dá o poder de entender a voz de Deus. O livro de Romanos, segundo os historiadores, segundo os escritores, ele é um livro tão sublime, que os simples homens, seu Espírito Santo jamais entenderiam desse livro. E o homem mais erudito do mundo não teria condições de expor ele se não fosse pelo Espírito de Deus. É um livro que às vezes você se pega apenas na questão portuguesada da língua. Mas é um livro sublime, é um livro que trata da salvação de uma forma bem minuciosa. Não vamos tratar aqui dessa forma minuciosa, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre a visão do Antigo Testamento, a visão do Novo Testamento, e a visão de Paulo. A gente vai tentar correr. E a carta aos Romanos, ela é entregue por fé àquela igreja. Ela tinha um intuito de, pelo menos, 3 intuitos, e ele colocaria mais um. O primeiro, didático, de informar os irmãos sobre a questão da salvação. A outra, para combater as heresias que aquela igreja estava sofrendo. Que heresias são essas? Havia os judaizantes. A religião judaica passada, ela tinha sido a religião, digamos assim, que representava o Evangelho de Deus. Era aquela religião que o povo de Deus tinha sido digamos assim, foi a ferramenta que Deus usou para se apresentar também para o povo judeu. E que o tempo passou, essa religião perdeu, de certa forma, a finalidade dela e veio a nova aliança dos adoracionistas. De forma que, quando Jesus Cristo morreu no cruz do Calvário, que se encerra aquele período, que pouco tempo depois nasce a igreja, então era como se tivesse abrido uma nova era. Uma nova era, ou seja, o povo passou de um grau para o outro, já conheciam melhor a palavra de Deus, já poderiam compreender melhor, já tinham capacidade de mudar de patamar. E foi isso que aconteceu. Só que o povo judeu ele não compreendeu isso, eles não aceitavam isso. Eles diziam que
o camarada podia até seguir as Jesus Cristo, mas eles tinham que se circuncidar, eles tinham que observar a lei, eles tinham que fazer todo aquele ritualístico. Aí Paulo chega em Roma e também instrui os irmãos nesse sentido, né? Não só os judaizantes, mas tinham outros partidos, né, que também influenciavam o povo a fazer errado. E uma das coisas que seria o quarto elemento no qual eu encontrei aqui, eu vou passar para o segundo quarto, que diz o seguinte, lá no versículo 8 em diante, ele diz assim, Romanos 15, de 8 em diante: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai o Senhor, vós todos os gentios e todos os povos. Também Isaías diz: haverá rei de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz do vosso crer, para que sejais ricos em esperança, no poder do Espírito Santo. Aí ele diz assim: lá no versículo 16 ele diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitada uma vez, santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, um dos objetivos de Paulo era fazer que o pessoal fazer sério, que as ofertas deles pudessem ser aceitas por Deus. Irmãos, não se louva de qualquer jeito, não se vive de qualquer jeito, não se canta de qualquer jeito, não se vem à igreja de qualquer jeito, não se apresenta a Deus de qualquer jeito. Um grande exemplo disso, Caim e Abel. Lá no começo já foi colocado isso, Caim e Abel. A Bíblia diz que um irmão matou o outro por inveja. Mas por quê? Porque um foi aceito e o outro não foi aceito. Por que um foi aceito? Porque Deus instruiu, de certa forma, como é feito os cultos, como é feito os sacrifícios. Abel foi quem fez. A Bíblia diz que um foi pastor de ovelhas e o outro foi lavrador. Isso impedia um ou outro de oferecer culto a Deus da forma correta, sacrifício a Deus de forma correta. Não, só tinha que seguir a regra. Qual era a regra? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não é isso? O que foi que Abel fez? Abel pegou da sua primícia, pegou aquele animal lá de um ano, sem mancha, bonitinho, com o intuito de agradar a Deus. Caim, com o intuito de agradar a Deus também, pegou lá a sua maior obra, pegou lá o seu couve-flor, pegou lá o seu abacate, pegou lá melhores frutas que ele tinha, colocou no altar. Deus mandou colocar fruta. Deus mandou colocar fruta. Não. Fruta tem sangue? Não. Qual era a regra de Deus? Realmente sangue. Não. Essa é a regra de Deus. Mudou para nós hoje? De certa forma, não. De certa forma, não. Nós não matamos mais animais. Jesus Cristo já pagou o nosso preço na cruz do Calvário, já derramou o sangue do poder. Mas o que é que nós podemos oferecer o nosso culto, o nosso sacrifício?
Nós vamos comunicar com a gente, tá? Culto racional. O segredo está na palavra racional. Racionalidade de pensamento. Compreender de fato como é feita a coisa. De racionalidade de pensamento lógico. Da falta de emocionalismo. Emocionalismo não leva ao volume ao raciocínio lógico. Deus ele quer consciência, você sabe o que você está fazendo. É isso que Deus quer. Esse negócio de emocionalismo, de ser levado pela emoção, porque cantou uma música bonita, cantou não sei o que, isso, não sei o que. A gente vê esses planos de fundo, que muitas vezes induz as pessoas a fazerem e a compreender o que o palestrante está falando, ao invés de compreender o que a Bíblia está dizendo. Não é por aí. Então, Paulo, e um dos motivos pelo qual ele explicar a carta para que o povo fizesse esse sacrifício com racionalidade, sabendo o que estava fazendo, para que pudesse ser aceito por Deus. Vocês vão ver lá em Romanos 12, 12. Todos de uma cruz. Óbvio, depois de dois planos de paz de Deus, e apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso corpo racional. Mais tarde nós vamos compreender o não nos conformeis com este século. Isso é um instante. Então a gente vê os motivos pelo qual Paulo escreveu esta carta aos Romanos, aos irmãos de Romanos. E seguindo, o fundador da igreja de Roma. Segundo o conceito católico, segundo a tradição católica, quem fundou a igreja foi Pedro. Pedro, ele foi até Roma, mora em Atos, capítulo 8, versículo 29 a 14, 24. Eles falam que Pedro foi a Roma e fundou a igreja de Roma, porque havia um certo senhor, por nome Elimas, mágico, e esse homem estava enganando as pessoas em Roma. Então Pedro chegou lá, fundou a igreja, foi o bispo de Roma por pelo menos 25 anos, e a igreja de Roma nasceu. Mas a história comum, a história secular, ela não prova isso, ela mostrou outra coisa. A história secular mostra que no ano 41, Pedro estava em Jerusalém. Segundo o catolicismo, Pedro foi bispo de Roma quando Cláudio era imperador. Cláudio foi imperador de 43, eu acho que 43, 41 até 54 depois de Cristo. Para Pedro ser bispo de Roma, ele tinha que ter começado o seu ministério em 43 depois de Cristo. Mas em 42, 41 por aí, Pedro estava em Jerusalém. Mais tarde, a Bíblia conta que Herodes prendeu a Pedro. Matou João, Tiago a fio da espada, né? E mandou prender Pedro. Vocês já leram em Atos aquela história que Pedro estava no cárcere e 2 anjos apareceram ali naquele cárcere e soltaram Pedro. Pedro passou pelos guardas, ninguém viu ele, de certa forma que ele foi pedido pelo próprio Deus. Nesse período aí, Pedro estava em Jerusalém, e não em Roma. Mais tarde, Pedro estava em Jerusalém ainda, e ele fez parte do primeiro concílio da igreja. Ele não estava em Roma. Quando Paulo escreve a carta por fé para os romanos, no texto que ele salva os irmãos, ele não salva Pedro. Ele não fala o nome de Pedro.
Em 58, ele escreveu essa carta. 2 anos depois, ele foi a Roma, e chegando em Roma, ele não estava. Então, a história diz que esse relato não é verdadeiro. Não é verdadeiro. A história conta que Pedro nunca foi bispo de Roma. Nunca foi. Mas é a história que se conta. A história que se conta por ele. Então, quem foi que fundou a igreja de Roma? Não foi nenhum discípulo. Lá em Atos, capítulo 2, quando a igreja ela é inaugurada, lá em Atos 2, vocês podem ver o 5 em diante. Você pode ver o seguinte, que diz lá: ora, estava habitado em Jerusalém judeus homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluída a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são convictos galileus, todos estes que estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, negros, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, da Frígia, da Província do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem. Romanos que aqui residem. Mateus 28, você estuda ali, grego, você descobre que o sentimento do texto é assim: enquanto tu vive, fala de mim, diz por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O sentimento do texto, ele diz, enquanto tu vive, fala de mim. Esses homens, provavelmente, alguns deles aceitaram Cristo. Aceitaram, compreenderam o evangelho que Pedro falou. Ouvido pelo Espírito Santo, aceitaram Cristo. Nessas indas e vindas, ali se nasceu a igreja de Roma. Havia naquele momento histórico a questão que chamam da diáspora. A diáspora foi um grande movimento de ir e vir. Nunca na face da terra houve um movimento tão livre, que deixasse o povo tão livre para andar para onde eles quisessem. Que até a nossa Constituição está em festa. Nossa Constituição diz que nós somos livres para ir e vir, e ninguém pode impedir nosso ir e vir. Mas quando você chega em São Paulo, você vê a mentira do ir e vir, o camarada vai passar na rua, tem que pagar, tem os famosos pedágios. Isso é inconstitucional. Isso é inconstitucional. Isso é Mas nesse período de tempo, as pessoas podiam ir e vir. O Império Romano providenciou estradas para que o progresso pudesse chegar ao Império Romano. E tudo apontava para Roma. Todos os caminhos, nós já ouvimos citar, todos os caminhos levam a Roma. Alguns irmãos, não sei se já foram para outros estados, mas Manaus, alguns anos atrás, ela é comentada em outros lugares como um momento da oportunidade. A época da Zona Franca, a EPD, essa coisa toda, atraiu para cá muita gente, né? A procura de riquezas, a procura de se dar bem na vida, de comercializar, de ter uma outra vida melhor. Naquela época era do mesmo jeito. E o ir e vir dos soldados, a questão do império, dos governadores que deixavam subir a troca de contingente militar, tudo isso gerava renda, o dinheiro circulava, e as pessoas estavam ali para ganhar dinheiro. Mercadorias,
mercadores que iam ali faziam comércio de gêneros alimentícios, gêneros de primeira necessidade, gêneros de luxo, questão sexual, e enfim, era um movimento muito grande. Né? E com certeza nesse movimento também foram para ali algumas pessoas que conheciam o Evangelho, e essas pessoas fundaram a religião. Esse é o conceito mais provável do nascimento daquela igreja. E aquela igreja nasceu, e aquela igreja se desenvolveu, de forma que, quando Paulo termina a sua terceira viagem, ele olha para o oeste, que é onde fica Roma. Ele sente no coração o desejo de falar com Deus para aqueles irmãos, consertar o que deveria ser consertado, ensinar para eles o evangelho correto, para que eles pudessem praticar o evangelho correto. Então Paulo ele escreve a carta e ele aproveita para se apresentar aos romanos, ele aproveita para fazer as partes na igreja, ele aproveita para ensinar os irmãos mais da palavra, com o propósito também de que as ofertas dos irmãos pudessem ser agradáveis a Deus. Pudessem ser agradáveis a Deus. Não se faça com o que eu quero, se faça com uma Bíblia. Seja ele que tipo for. Havia na igreja de Roma, como nós já falamos, influência de grupos externos. E Paulo precisava decorrer o seu pensamento para que o Evangelho pudesse ser entendido. No Antigo Testamento, a questão do tempo, como é entendida a questão do tempo pelos profetas, pelos irmãos, pelos patriarcas, pelos escritores que escreveram o Antigo Testamento. Ela era vista de duas maneiras: idade presente e a idade futura. A questão secular, a questão do século, não é um século de 100 anos, mas é um século de uma questão muito longa, duradoura. Vocês vão ver isso em Joel 4, Joel 2 e Isaías 4. Esses dois livros, eles falam do dia do Senhor. O dia do Senhor. A idade presente, ela começa na rebelião do homem, e o pecado, da desordem em toda a sua esfera. A idade presente, o Antigo Testamento, ela começa, eles veem dessa forma. O período a qual nós estamos vivendo faz parte do período ao qual eles se referiam lá atrás também. O nosso presente, hoje, fazia parte do presente deles lá. A gente diz que a vida tem passado, presente e futuro, está certo? Porque o cara fala do passado, fala do presente, fala do futuro. Mas os antigos, eles tinham uma visão apenas do presente século. Do presente século, que englobava o passado, o presente e o futuro. Futuro de que maneira? A idade presente ela ia da queda do homem até a restauração de todas as coisas. Até a restauração de todas as coisas. Isaías 4, irmãos vão ver isso, e Joel 2, você vai por isso, todo livro vai entender. A Bíblia chama de o dia do Senhor. Idade futura. A idade futura, ela começa
Quando Deus ele restaura todas as coisas. Quando a soberania de Deus ela é absoluta sobre todas as coisas que ele fez sobre o seu pensamento, né? Então, a idade presente ela vai da queda até quando Deus começa a restaurar. A idade futura ela vai quando Deus restaura todas as coisas e reina sobre a sua criatura de forma absoluta. Ele restaura todas as coisas. Quando o mal é extinguido, quando a morte é vencida, e enfim, toda lágrima dos olhos será enxugada e aqui também se não lágrima. Esse é o princípio de um Antigo Testamento. No Novo Testamento, que ele também chama de presente século. Ele também chama isso daí de Tibum. A idade presente ele chama de século de mundo, de presente século. Ela é caracterizada pelo mal. Ela é caracterizada pela morte. O presente século, ele não é diferente do pensamento do Antigo Testamento. Por quê? Porque assim como hoje ela é caracterizada pelo mal, pela morte, pela falta de moralidade, enfim, por tudo que é ruim, no Antigo Testamento também tinha essa mesma conotação, o homem cair ladeira abaixo. Né? O século futuro, segundo o Novo Testamento, ou o mundo vindouro, o Novo Testamento, ela também se caracteriza pela restauração de todas as coisas, pelo reinado de Deus, pela morte da morte. Quando Deus vence o mal, quando Deus restaura todas as coisas. Os irmãos perguntam, então qual é a grande diferença do Antigo e do Novo? É que entra, digamos assim, a parte fundamental da epístola, a salvação. O Evangelho, as boas novas de salvação. A palavra usada no grego, aion, ele pode significar século comum, mundo presente, antiguidade, eternidade. E uma só palavra, como já falamos, o tempo não é um tempo de 100 anos, é um tempo muito longo. E esses conceitos nós vamos ver em Mateus 12, 32, em Lucas 16, 8, Romanos 16, 20, Lucas 1, 7. Também vamos ver em Gálatas, em 2 Coríntios e 1 Coríntios. Enfim, o Novo Testamento está cheio. E a grande diferença entre o Novo Testamento e o Velho Testamento é que no Antigo Testamento a salvação era futura. As pessoas elas iam crer. No futuro elas seriam salvas. A Bíblia fala no Antigo Testamento que havia um rei. Esse rei ia salvar Israel e ia libertar o povo judeu, o povo gentil, né? Que ele ia libertar o mundo da escravidão, e enfim. No Novo Testamento, esse pensamento também é a mesma coisa. A diferença é que no Novo Testamento, a salvação, ela também é presente. Ela também é presente. Essa salvação, as bênçãos do Redentor, no Antigo Testamento, era futura. As bênçãos desse mesmo Redentor, no Novo Testamento, ele já é presente, já podemos sentir, como por exemplo, né? Se com tua mão confessar, e com o coração crer, será salvo.
ele dá a palavra aqui, o texto aqui é como se fosse um penhor. O que é um penhor? O penhor é uma segurança do cumprimento da palavra, de que aquilo ali vai ser cumprido. Ou seja, você faz um negócio com alguém. Olha, eu vou comprar, eu vou vender minha casa. Aí o comprador chega assim, mas eu vou te dar 50% agora, e quando eu me mudar, eu te dou 50%. E aí a gente fez. Aquela entrada é um penhor de que você vai ter os outros 50% na hora da entrada dentro da casa. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a sua morte, ele estava pagando o preço. E qual a segurança que ele nos deu de que as coisas eram verdadeiras e que as promessas iam acontecer? A sua ressurreição. Ele ressuscitou. Então nós temos a garantia de que, ao aceitarmos Cristo como nosso Salvador, nós vamos ser ressuscitados no último dia. E nós já temos essa certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala. Nós já somos salvos. Não vai a memória? João? Eu falo que aquele que tem em Cristo não há condenação para ele. Não há condenação. Então, esse resultado ainda não vai acontecer, já aconteceu. Aconteceu. A igreja, ela tem esse penhor. O pessoal do Antigo Testamento, eles adquiriram, posso dizer que eles adquiriram esse penhor com o cumprimento da profecia de Jesus. Você já lembra, já ouviu muita gente perguntar assim, mas como é que Jesus morreu, foi ao inferno, vitória? Por quê? Porque não entendeu o que Paulo fala. Você deve estar como é que é isso? Jesus Cristo foi ao inferno, não entenderam o que Paulo fala. Não entenderam. Por quê? Porque eles não viram essa parte. Eles não viram essa parte, não estudaram a parte do bem. Ainda não estudaram a parte da visão do Antigo Testamento e a parte da visão do Novo Testamento. Quando você lê a Bíblia, com esse tempo, altamente você se responde. É porque lá a salvação é a que a salvação é presente. Quando Jesus Cristo morreu, ele foi lá para o pessoal. Está cumprido. Ele foi lá e comprou a vitória. Está vendo? Você tem que confiar em mim na sua vitória aqui. E para a gente terminar, Romanos 8:23. Então somente ela, mas também, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como não espera, mais esperamos do que não vemos, com paciência aguardamos. Vamos lá para Efésios 1:14. O qual o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.
sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos por Cristo, do que também fosse depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também que não foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. Deus ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso filho. Ele nos selou. Por isso a gente tem que saber o que é Espírito Santo. Muita bobagem é dita a respeito do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Ele pode ser nosso pai, nosso professor, mas ele também é o penhor, ele é a certeza de que você é certo. Ele dá uma lavada de lavação e que fala sobre você pode. É isso. Irmãos, o meu conceito de Espírito Santo na Bíblia é conhecimento. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é a principal ferramenta que faz você entender o que você está lendo. E se esse entendimento não existe, provavelmente você está passando longe de você. Então você é péssimo. Eu digo para os meus ouvintes que a nossa fé, ela produz um comportamento. Se eu tenho uma fé correta, eu vou ter um comportamento correto, porque eu vou ter um conhecimento correto. Se eu tenho comportamentos inadequados, não vamos já ver que não convém a santos, ou eu estou ignorante do seu caminho de mim, ou eu tenho ele. Quando eu não tenho ele, sabe quando vai para a salvação? O ralo. Você pode dizer que tem, que é, mas o teu comportamento não condiz. Não condiz. Pelo fundo executário, pelo comportamento de saúde. Não estou falando de religião. Não creio que só de religião. Todos eles se tornam o mesmo pensamento que Paulo fala sobre isso. Então, para a gente terminar a nossa reunião de hoje, Paulo tem essa visão, e ele trata dessa visão no livro de Romanos, e ele mostra aos irmãos de Roma que é preciso ter esse entendimento. Quando ele vem para Romanos 12, 2, para não descobrir esse texto que eu vi os irmãos falando assim, não é a vontade de Deus, eu vou ficar com medo de porque não vai adiantar direito, se é a vontade de Deus. Não, qual é a vontade de Deus na minha vida, cara? Meu Deus do céu. Oro, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício santo, primeiro agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto por racionalidade, viver de forma racional, andar de forma racional, falar de forma racional, ter comportamento de forma racional, produzir fruto de forma racional. E não nos conformeis com este século. Aí meu tataravô. Será que lá no século dele por errados? As coisas que hoje nós temos como certas, será que eles aprovaram? Eles aprovaram? Provavelmente eles desaprovaram. Sabe qual é a obrigação? É continuar a desaprovação. Lá, mas eu me lembro que na minha época, eu assistia muito Jô Soares. Aí Jô Soares tinha um quadro que era o jovem, né? Eu me lembro de uma cena que o jovem lá estava comendo sopa, né? Comendo sopa de casa. Aí o pai dele chegava assim, mas menino, tu está comendo sopa de casa? Você jovem, qualquer coisa. E o pior dessa cena é o seguinte, é que ele estava tomando sopa de garfo de costa. De costa. E aquilo ali parecia piada, né? Mas no nosso subconsciente,
O estrago que faz na mente das pessoas, no subconsciente, deixa eu psicologia para você ver o que o subconsciente faz. Qual é o problema do subconsciente quando ele vê as coisas? Ele fica trabalhando e você nem percebe. De repente, os teus muros de consciência são quebrados devagarzinho. A gente vê isso. A gente vê isso bem. Quando a gente olha, quando a gente aprende que o século lá no Antigo Testamento e do Novo Testamento não é século de 100 anos, mas é toda uma vida, não só minha, mas nossa, de todo mundo, a gente percebe que os conceitos são realmente eternos, e não são meus conceitos, os conceitos produzidos por este século, porque os conceitos deste século não valem nada. Eu muito me preocupo, está falando em casa que santidade a gente aprende. Santidade se aprende, se você aprende, então você ensina. Não é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe. A igreja ela tem a obrigação de saber para você ensinar para os outros. A igreja ela é a luz do mundo. O pastor não é dono da igreja. Os irmãos, quem é o dono da igreja? A igreja de Jesus falou para isso muito caro. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Por isso precisamos entender as coisas que elas são. Para quê? Para que o nosso testemunho possa ser completo, que o nosso sacrifício possa ser aceito. Caso contrário, nós estamos apenas seremos banco da igreja e jamais vamos conseguir fazer o reino de Jesus Cristo. Porque a nossa mensagem não é a mensagem do próprio mundo. E Deus vai julgar as nações e nós, pela sua palavra. Pela sua palavra. Por isso que muita gente, igreja de portas fechadas, seu pastor com fé. Por quê? Porque pratica os conceitos do mundo. Eu não estou falando de coisas abertas, não. Não entendam isso, não entendam que eu estou falando de prostituição, de roubo, de fofoca, de assassinato, não estou falando disso, não. Eu estou falando das pequenas coisas. Das pequenas coisas. Porque Deus ele não vai se entalar, passar no meio e se unir e se entalar. Não vai fazer isso. Ele é justo. Ele é justo. No Antigo Testamento, quando ele ensinou todo mundo na graça, é porque maldito aquele que cumpre os mandamentos, mas é algo. Ele é culpado de todos os outros. É um motivo. Então Deus ensinou na morte de Cristo. Cristo pagou pelo pecado de todo mundo, as pessoas que têm que aceitar Cristo como Salvador. Sabe o que significa isso? Com a boca conversar e o coração crer e ser salvo. Não é só abrir a boca no mundo e na presença de Cristo. Você está lá morrendo afogado, não vai segurar a boia, não vai segurar a boia. E depois? E se isso nada tivesse acontecido, você não segura a boia? Tem que parar e prestar atenção nos conceitos bíblicos. Nos conceitos bíblicos. Não que as pessoas sem Cristo falam por ela. Então, que Deus possa nos abençoar e passar a palavra para falar essas coisas. Hoje, não vamos ser só comunicados, mas fizemos unificar a esperança assim mesmo.